Mais um vídeo sobre o Futuris. Sim, eu sei que vocês devem estar bastante enjoados e a internet é muito dinâmica. O Futuris já é assunto do passado, mas na verdade não é, galera, porque dessa vez não é só uma bobeira que o Bolsonaro falou, e sim um projeto bem detalhado, bem complicado e que a gente vai ter que gastar um tempo trabalhando em cima dele, e em cima da tramitação dele. Eu acho que é bem importante a gente falar um pouco mais sobre isso. Eu fiz uma live no domingo que ficou muito grande, eu achei que ia ficar com 1 hora mais ou menos, mas ficou com 1 hora e meia. Eu transformei essa live em um podcast e eu pensei, putz, ainda tá difícil de ouvir, ainda tá difícil de assistir, então vou gravar um vídeo um pouco mais curto. Bom, acho que vocês estão começando a se acostumar com a frequência aqui do canal e é isso. Então se inscreva no canal e ative o sininho aí para você receber todas as notificações. Eu vou tentar lançar um vídeo por semana, pelo menos. E é isso, vamos para a pauta, para o assunto que realmente interessa, que é o Futuris. Bom, para quem não ficou sabendo, o projeto Futuris foi apresentado no dia 17 de julho de 2019, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, e as universidades federais só aceitarem alunos que estiverem pagando mensalidade. Não é esse o cenário no momento ainda, mas quem sabe. O projeto foi lançado com toda uma construção midiática, uma construção de marketing bem grande. Se vocês verem, a identidade visual é perfeita, devem ter gastado uma grana com isso. O que foi mais estranho, eu até publiquei um vídeo na semana passada, é que o ministro Abraham Weintraub chamou os reitores para uma reunião para apresentar o projeto pronto. Eu disse no vídeo que é ruim, porque é interessante que a comunidade acadêmica, que os reitores, pessoas que estão dentro das universidades, participem da construção desse projeto, dessa política pública que vai influenciar todo mundo. Então, foi feito um negócio que eu até comentei no Twitter, vai aparecer o meu tweet aqui. Esse projeto está com muito mais cara de uma jogada de marketing do que inovação real, de algo novo que eles estariam apresentando, que eles tanto enchem a boca para falar em inovação, em tornar as universidades mais eficientes. E aí essa era a minha sensação no dia que foi lançado. E no final de semana, quando eu li o projeto, eu percebi que realmente tinha muito disso, muito do marketing, e de que não tem lá grandes coisas, grandes inovações. Uma das primeiras partes do projeto é o objetivo, onde ele fala claramente que é fortalecer a autonomia financeira, administrativa e de gestão das universidades públicas, dos institutos federais, né, que são as instituições federais de ensino superior, ou que a gente vai chamar de IFES. E como eles propõem alcançar isso é firmando um contrato entre os IFES, a União e organizações sociais que vão ser responsáveis por fazer a gestão financeira, administrativa e de gestão das universidades, segundo o projeto, né? Então fica muito claro que o objetivo principal desse projeto é facilitar a criação desses contratos entre as organizações sociais e as instituições públicas de ensino. Então, de certa forma, quando a gente vê isso e a função das organizações sociais, que é fazer essa gestão, que é sim um papel da universidade, dos gestores eleitos pela comunidade acadêmica, é sim uma perda da autonomia universitária. O projeto está dividido em 3 eixos, sendo que o primeiro eixo é gestão, governança e empreendedorismo. O eixo 2 é pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o eixo 3 é internacionalização. Em cada um desses eixos, eles detalham pontos e ações que vão ser incentivadas ou que serão propostas, e a gestão disso será feita pelas organizações sociais para se alcançar esses objetivos desses eixos. Detalhei muito isso na live, então eu recomendo que assistam a live ou escutem o podcast, que eu fui ponto a ponto de cada um desses. Mas de forma muito geral, esses 3 eixos passam por coisas que a gente já faz na Universidade Federal Brasileira. Então, se a gente falar de governança, por exemplo, já tem toda uma cultura de governança, de gestão dentro das universidades públicas para que o recurso seja investido, gasto da melhor forma, da forma mais eficiente, e se tenha um controle. A CGU, a Controladoria Geral da União, faz auditoria das contas das universidades públicas e elas têm que provar que o dinheiro, o recurso repassado para a universidade foi investido em questões relacionadas à universidade. Em relação ao empreendedorismo, por exemplo, diversas universidades federais, estaduais, elas têm
polos de desenvolvimento de startups, tem incubadoras, tem polos de inovação. A própria USP tem uma incubadora de empresas, de startups, que já gerou diversas startups que estão no mercado hoje em dia. A empresa fica 2, 3, acho que até 4 anos dentro da incubadora e funciona, é uma coisa bem interessante. O que a gente mais precisa de todas essas coisas que a universidade já faz é que eles sejam fortalecidos, que a gente consiga fazer diversas dessas ações de uma forma mais simples, menos burocrática, e de recursos para a universidade se manter a estrutura que ela já tem, que é muito grande. As universidades públicas brasileiras são gigantescas se a gente for comparar, por exemplo, com universidades americanas. A gente sempre tende a comparar com Harvard, com MIT, várias dessas universidades dos Estados Unidos. E se a gente for ver, é uma comparação muito injusta, porque a USP, que é a nossa maior universidade pública brasileira, tem mais de 100 mil alunos, enquanto Harvard tem 15, 20 mil alunos e um orçamento muito maior. Aí os outros pontos, pesquisa, desenvolvimento e inovação, como eu já disse, são coisas que a gente já faz. E a internacionalização, quando eu li a primeira parte, eu fiquei assim, não, vocês estão de sacanagem, que vocês realmente não conhecem nada da universidade pública brasileira. Que o primeiro ponto da internacionalização é oferecer cursos de línguas para os docentes. E assim, eu não sei se eu estou muito desconexo, na verdade eu acredito que eles estão, que eu cresci dentro da Universidade Pública Brasileira, já vai fazer 13 anos que eu estou estudando, e eu agradeço muito esse privilégio de poder estudar na Universidade Pública, eu tento devolver para a sociedade, fazendo divulgação científica, fazendo esses vídeos, comentando, participando da política, todas essas coisas é uma forma que eu vejo de devolver esse investimento e esse privilégio que eu tive de estudar nessas universidades públicas. Que é um investimento que a sociedade fez em mim e que a gente tem que devolver, cara. Então eu quero destacar alguns pontos específicos que rolaram bastante na internet. O ponto polêmico é o fundo de investimento, que eles estão estimando no valor aí de 100 bilhões de reais. Esse fundo vai render dividendos, vão ter cotistas, é um fundo privado, provavelmente vai ter um administrador, e eu realmente ainda não entendo muito bem como vai funcionar, mas as universidades vão poder solicitar parcelas do rendimento desse fundo. E aí eu não sei como é que funciona. Na live eu falei mais, mas eu realmente ainda não entendi muito bem como vai ser esse fundo de investimento. É algo que está relativamente vago no projeto que eles apresentaram e a gente tem que procurar entender mais. Bom, aí tem um outro ponto que é o final, a parte final do projeto, que é a proposta de se criar um comitê gestor. Eu realmente não entendi como que esse comitê gestor vai ser criado. Um para cada universidade, se vai ser um comitê gestor do MEC, que vai abarcar todas as universidades. Como que esse comitê gestor vai ser formado, sabe? Vai ser formado por indicação, por mérito, rotativo, vai ser eleito as pessoas. É importante saber isso porque esse comitê gestor tem algumas funções bem importantes na fiscalização e no controle das universidades públicas. Então, por exemplo, um ponto lá é em relação a aceitar documentos, títulos para professores que querem se candidatar a reitor. Quando eu li isso, eu fiquei muito preocupado porque para transformar isso, aí você operacionalizar todo esse comitê com pessoas que são apoiadoras suas, para que esse comitê só selecione reitores da sua preferência, isso você quebra completamente a autonomia universitária. Esse comitê gestor é um ponto muito, muito perigoso que a gente tem que ver com calma, analisar e procurar entender melhor e quem sabe até derrubar isso quando o projeto de lei estiver passando, porque não faz sentido. E aí, desses pontos que eu quero destacar, um outro é a livre adesão desse projeto. O ministro falou várias vezes durante o lançamento, quem quiser participar e tal. Mas aí eu falo, por que a gente pensa em política pública para quem quiser? A gente pensa em política pública para o Brasil, para o estado, para o município. A gente não pensa em política pública assim, se você quiser, você vem aí, sabe? Para mim não faz muito sentido isso. E por isso que quando a gente pensa em política pública, a gente tem que dialogar com todas as pessoas que vão ser afetadas, para que todos tenham a possibilidade de propor mudanças e que o projeto fique o mais interessante para todo mundo, ou que pelo menos contemple todo mundo em sua maior parte. É bem perigoso essa questão da livre adesão, porque o que vai acontecer com as universidades que não entrarem, sabe? Então, tipo, eu não aderi, então o ministro vira e fala assim, já que você não aderiu, né, vai ter menos grana,
sabe? Então, vem, adere que eu te dou dinheiro, sabe? Basicamente isso. Então, assim, tem um risco disso acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas a partir do momento que a gente cria uma brecha, a gente começa a saber que isso pode acontecer. Uma impressão que ficou é que esse projeto se tem uma ideia de como tirar a obrigação do Estado de investir em educação superior. O projeto como um todo não é bom, não apresenta nada de inovador, não apresenta nada de interessante assim que vai ajudar as universidades públicas a superarem um problema atual, que é a falta de recursos, que é um orçamento apertado, onde a maior parte dele, em média uns 80% do orçamento das universidades, é gasto com pessoal, com salário de professor, com salário de técnicos, aí a outra parcela, os 20%, é gasto com manutenção, com conta de luz, todas essas coisas. A gente está num momento de crise, que o país não cresce há vários anos, e a gente tem que pensar em possibilidades realmente inovadoras, e não o que está sendo proposto nesse projeto Futuris, que nada mais é do que dizer, universidades se virem para conseguir seu dinheiro e pagar sua conta de luz. Então, sim, a universidade pode captar mais recursos, é interessante, mas a universidade não precisa ter lucro. Acho que é uma coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça, assim. Porque, de certa forma, o que o projeto faz é dizer a universidade tem que dar alguma coisa, sabe? Tem que dar algo direto para a sociedade, tem que dar algo direto para a empresa. A universidade não pode ser vista como uma prestadora de serviço para a empresa privada, sabe? Então, a gente tem que ter isso em mente. Detalhando muito rápido a tramitação, o projeto está em consulta pública agora. Entrem no site, você pode participar até o dia 7 de agosto, é muito pouco tempo, eu sei. Depois ele vai ser apresentado para a Câmara. Na Câmara ele vai para as comissões, vai passar por algumas comissões que eu ainda não sei detalhadamente quais são. Depois das comissões, o projeto de lei não precisa ser votado necessariamente no plenário, então ele já pode ir direto para o Senado, mas se houver 52 assinaturas pedindo que esse projeto seja, 52 assinaturas de deputados federais, pedindo que esse projeto seja votado no plenário, ele tem que ser votado. Então, só explicando como é que funciona a tramitação de um projeto de lei. O Senado ele vai passar pelas comissões e depois vai para o presidente sancionar, ou sancionar com vetos, ou vetar todo o projeto. O que a gente sabe que não vai acontecer, porque é um projeto que está vindo do executivo, né? Então, essa é a tramitação. Em diversos desses pontos, a gente, como sociedade científica, pode interferir, pode participar. É importante que a gente esteja participando da tramitação desse projeto, porque ele propõe modificar muitas coisas. Ele está propondo modificar 17 leis, sendo que, se a gente for comparar com o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que foi um projeto discutido por 5 anos, durante 5 anos, ele modificou apenas 9 leis, em comparação às 17 que está sendo proposta agora, sendo que esse projeto foi feito em 3 meses. É um projeto que vem muito de cima para baixo, sem diálogo com ninguém, e tá aí, vocês têm 15 dias para avaliar, daqui a pouco começa a tramitar e provavelmente eles querem aprovar isso até o final do ano. Em relação à política, a professora Maria Carlotto, da UFABC, ela fez umas análises bem interessantes, eu vou colocar o link no post depois. E aí eu queria destacar só um ponto dessa análise que ela fez, que é em relação ao governo Bolsonaro continuar pautando o que a gente discute. Esse caso foi um pouquinho mais complicado porque esse projeto cria uma certa divisão dentro do meio acadêmico, a gente está gastando tempo lendo, analisando, eu já fiz um porrilhão de conteúdos sobre ele. Vai ter gente que vai discordar de mim e que a gente está do mesmo lado, vamos dizer assim, que é defendendo a universidade pública, e isso pode causar ainda mais desunião, coisa que a gente não precisa nesse momento. A gente tem que ficar atento, tem que estar coeso para que uma manobra política como essa não cause um estrago muito grande na nossa força política. Então, vamos dialogar, vamos ver os pontos que nos unem em relação à defesa da universidade pública e vamos nos organizar aí para a gente conseguir continuar lutando e começar, quem sabe, aos poucos, pautar as discussões, não ficar só correndo atrás do que o Bolsonaro está jogando pra gente. Bom, gente, é isso. Obrigado quem assistiu esse vídeo. Espero que tenha ficado um pouquinho mais conciso do que a live. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa aquela curtida, compartilha, manda para todos os seus amigos que estão perdidaços sem saber
o que é esse Futuros e que estão preocupados, porque esse sim é o momento de estar preocupado. E é isso, gente. Mais pra frente, outros vídeos, outros formatos que eu tô prometendo há um tempinho. E abraço pra vocês, beijo pra todo mundo e até mais.